Sejam bem-vindos a mais um Momento Marion. Hoje nós estamos acompanhados dos nossos amigos Leandro Barros, Israel Fernandes. Sejam muito bem-vindos, nossos amigos. Muito obrigado, Gilmara, Marcelo, grandíssimo Leandro. É uma honra poder estar aqui comemorando junto com vocês os 8 anos, né, de Mansão Marion, e nesse papo super gostoso. Eu que agradeço, é um prazer enorme, é sempre uma honra estar aqui no Marion, inclusive neste momento aí tão especial, né, Marcelo? Nós que primeiramente agradecemos, né, agradecemos a presença de vocês, de dispor um pouco do tempo, e eu acho que hoje vai ser muito produtivo, que nós vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, mas também passar dicas, informações que eu acho que todos os nossos amigos querem que vocês passem isso aí, né? Então, antes da gente se aprofundar no assunto, eu ia pedir para que um e o outro se apresentem como vocês começaram a carreira, como iniciou tudo e como está o dia de hoje, até o dia de hoje, a vida de vocês aí. Você percebeu que o Lelito, eu chamo ele de Lelito, viu, Marcelo? Ele Leandro Barros, mas eu chamo de Lelito. Ele já olhou pra mim, tipo assim, começa isso, mas eu jogo a bola pra ele. Você, meu amigo, comece. Não teve jeito. Eu olhei pra ele e falei, isso não vai sair na gravação, viu? Depois você escolhe. Vai sair na gravação. Se não sair no durante, vai sair nos erros. Pessoal, eu já estou no mercado há 10 anos. Foi uma área assim que eu me apaixonei. Eu não esperava que eu iria me dar tão bem. E graças aos meus pais, né, principalmente aí a minha mãe, onde eu tive a oportunidade de realizar a primeira festa de 15 anos, foi o pontapé inicial, digamos assim. E hoje eu realizo casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, e é sempre uma honra, sempre um prazer. E a gente não leva isso como um trabalho, mas sim o amor que a gente tem pela profissão. Então acho que isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer que quem entra para essa área de eventos é viciante e apaixonante, né? Você entra e você se apaixona e não consegue sair mais. É verdade, é porque a gente trabalha com sonho, né? E quando se lida com sonho é maravilhoso. Eu estou na área desde 2009, meu primeiro evento foi em fevereiro de 2009, e a partir dali, e o primeiro casamento também em 2009, em outubro. Então foi algo, como você acabou de dizer, algo que aquele bichinho pica na gente e a gente acaba se apaixonando pela área. E a partir dali, tanto eu como o Leandro, a gente vem acumulando experiências. E o interessante é que as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais também se apaixonam. Às vezes eu encontro gente na rua e eles falam assim, nossa, Leandro, eu vi aquele lugar que você foi, nossa, que lugar bonito. Então a gente percebe que até quem está de fora se encanta. Sim. E isso é muito legal. Aproveitando falar, nós temos aqui o rei das redes sociais aqui, né? Verdade. Ele é o rei das redes sociais. Rei dos stories, né, dos Marcelo? Stories, então. Pois é. Vai estar passando aqui os endereços das redes sociais de cada um ali, né? Vocês falaram do início, né, no primeiro evento, você falou que era uma debutante? Sim, uma debutante. Na realidade, essa debutante era uma prima, né? É uma prima. E ela entrou em contato comigo falando assim, Leandro, você vai ter que ser o mestre porque eu só tenho assessora. E na época eu nunca tinha feito uma festa de 15 anos. Mas graças a Deus deu tudo certo. No seu caso também foi alguém conhecido, um parente? Foi. Interessante é que acredito que a maior parte do mercado começa assim, com alguém conhecido, né? Na igreja, né, tinha um amigo, tem um amigo, e a filha dele na época ia fazer os 15 anos da filha. Então ele falou assim, Israel, você pode fazer, ele sabia que eu já era locutor, né? Israel, você pode fazer o aniversário da Natália? Eu falei, não, com certeza, né? E ali a gente começou. Eu estou perguntando isso porque o primeiro evento, né, é totalmente diferente do mais recente que vocês fizeram. A experiência e toda a bagagem que vocês têm muda completamente do primeiro evento. Com certeza. Pegar o gancho que, felizmente, a Marion teve o prazer de fazer o aniversário dos 15 anos da irmã do Leandro, a Gabi,
E ali surgiu uma situação inusitada que ele tirou de letra, que é o raio do improviso. Ele tirou de letra e você também tira de letra Sim. essas situações do improviso. Se eu virar para você e falar assim, qual que é o maior predicado do Leandro? E o Leandro falar para você, qual que é o maior predicado do Israel? Vocês são capazes de fazer isso? Agora, para mim, o Leandro Por é que um que eu dos caras... contrataria o Leandro? Por que você... antes disso, o Leandro é um dos caras mais humildes que eu conheço. Sem dúvida. No mercado. Eu, assim, quando eu conheci o Leandro, fui conhecendo ele profundamente, nossa, é um cara sensacional. Em relação ao Leandro, por que você deve contratar o Leandro? Primeiro, o Leandro, ele é muito criativo. Esses dias, hoje mesmo, na rede social, estava vendo lá que ele deu um ônibus para os noivos, que os noivos Mas eles... explica para o pessoal que não é de verdade, né? Sim, não é de verdade, pessoal. Os noivos, pelo que eu entendi, os noivos eles se conheceram no ponto de ônibus, você corrige, né? E aí, pela história, ele foi e deu um ônibus para os noivos, né? De brinquedo, por conta a história do casal Isso. com um objeto para Então, ele é um cara super criativo, por isso. Descreveu da maneira mais correta. Puxa, eu fiquei até emocionado. Eu costumo dizer que o Israel, ele é muito parecido comigo. Na questão da simplicidade. Quando o cliente entra em contato com a gente, não é apenas fechar um contrato. Muitas coisas a gente faz porque sente no coração. Por exemplo, às vezes o cliente vai fazer um evento e fala: puxa vida, Leandro, eu gostaria de incluir um exemplo, a cerimônia das areias, é possível? Né? E às vezes a gente está com a agenda tão cheia, né, de um evento para o outro, que a cerimônia das areias ela acaba fazendo com que a gente se dedique mais, né, àquele momento. E muitas vezes ali mesmo a gente com a agenda apertada, não, vamos dar um jeito, porque eu senti no coração de fazer isso pelo cliente. Então, isso que é bacana, a humildade, né? Você sentir a pessoa e não assinar apenas um contrato. Então, essa é a diferença de quando você tem amor pela profissão. E é isso que eu vejo no Israel. E hoje eu contrataria ele justamente por isso, pela simplicidade e por ter amor pela profissão. Acho que isso faz toda a diferença. Assim como ele descreveu você também soube descrever muito bem o Israel e a humildade, a simplicidade dele. Sim, eu acho que isso faz diferença. É uma coisa extraordinária de ambos. Agora, uma coisa que você falou da cerimônia de areia, você falou do ônibus. Uma curiosidade que eu tenho particularmente, quando vocês sentam com um casal, nós vamos contratar você para realizar o meu evento, que é a cerimônia. Esse pontapé inicial, da onde vocês partem? Vocês conversam com o casal, naturalmente vão perguntar a história deles, e daí começa todo o processo de criação da cerimônia? Eu faço da seguinte forma: o casal fechou o contrato comigo, aí eu passo um questionário para eles. Ali eu vou filtrar tudo que eu preciso saber. Antes até mesmo do questionário, nós fazemos uma reunião para eu ver o perfil do casal, questão de religião, o que a gente pode, o que não pode falar, né, dentro da cerimônia. E depois a gente passa um questionário para que nós possamos conhecer a história do casal. Através desse questionário, aí eu começo a desenhar a cerimônia deles. Eu seu também. Processo? Sim, é o mesmo, né? Para você ver como nós somos parecidos. A sintonia é muito parecida ali, né? Eu sempre que o casal entra em contato comigo, eu falo: você prefere fazer tudo online ou pessoalmente? Porque tem casal que se sente mais seguro conversando com você, né? Igual nós estamos aqui. Sim. Então eu deixo livre para o casal decidir. Ah, Leandro, pode ser tudo online. Eu envio o questionário da mesma forma, eu pergunto como foi o pedido de casamento, pedido de namoro, o que marcou a vida deles durante esses anos. Pergunto também sobre o perfil dos convidados, se são mais sérios, mais extrovertidos. Podemos revelar o time do coração, aí dá briga de vez em quando, né? O noivo é palmeirense, a noiva é corintiana, aí já viu, né? Mas o nosso objetivo, qual é? É realizar uma cerimônia leve, uma cerimônia gostosa de assistir. Não é aquela cerimônia maçante, que às vezes as pessoas ficam aí
1 hora, 1h30, além de ficar cansativo, compromete o evento. Você falou do ônibus, vamos pegar a história do ônibus, você me contou antes ali que tem a história da balança, né? Sim. Que era advogados, né? Sim. E você usou a balança para simbolizar sim. a união dos dois. Exato. Foi importante você lembrar disso, Marcelo. A noiva, ela era advogada e eu percebi o quanto ela era apaixonada pela profissão. E eu fui pesquisar. Eu falei, tem aquele símbolo, né, da justiça. Da justiça. E eu joguei lá no Google, fui pesquisar e estava lá, eu joguei assim, qual é o símbolo do direito? Do direito. A balança. Aí eu falei, meu Deus, balança, equilíbrio, peso, casamento, né? Falei sobre a importância do equilíbrio no casamento. Casou, hein? Balança, equilíbrio, casamento. Pois é. O que eu fiz? É o dom da palavra, né? Sim. Eu entrei na internet, peguei uma foto do símbolo, coloquei num quadro e durante a cerimônia, em um momento específico, eu pedi para os dois segurarem, né, o quadro e eu preparei essa mensagem, porque infelizmente hoje em dia, né, alguns casamentos são descartáveis, né? Então a gente não pode pensar só no casal. Pode ser que ali tem alguém que não está bem com a esposa, pode ser que no dia ali a mulher não está bem com o marido. Então uma palavra, você pode transformar a história de muita gente no dia do casamento. Então, interessante você falar isso, que eu estava falando isso justamente com uma noiva ontem. Eu falei para ela, quando eu celebro o casamento, primeiro a gente faz de uma forma neutra. Mas quando eu estou celebrando para vocês, eu estou celebrando primeiro para vocês, mas muito mais para quem está assistindo, para os seus convidados. Por quê? Eu falei para ela, não é gostoso quando você voltou da lua de mel, ou mesmo está na lua de mel, alguém fala assim, fulana, Clécia é o nome dela, Clécia, que gostoso aquela comida do buffet, que buffet top, que cerimônia maravilhosa, morri de rir com o celebrante, chorei ao mesmo tempo, né? Aí eu falei para ela, os fornecedores que você contrata são fornecedores que vão te honrar. Quando eles estão falando da sua festa, por isso que eu falei para ela, né? Por isso que é muito gostoso eu fazer uma cerimônia diferenciada para você. Porque quando eles estão falando de mim, na verdade, eles estão honrando você. Porque você foi pelo caminho certo. Sempre tem algum ponto da cerimônia que vai tocar no coração dos convidados, né? E eles vão guardar isso aí para toda a vida, além, é claro, óbvio, do casal. Exatamente. Você tem alguma... Ele falou da profissão, você linka também a profissão, tem uma história... Sim, através do questionário que nós fazemos, né, a gente pega alguns elementos e acaba colocando dentro da história. Aqui, o que o Leandro fez é que a gente chama de cerimônia de impacto visual, que é uma coisa que ele fez, que é uma coisa inédita, né? Quando a gente fala de impacto visual, a gente está pegando aqui a cerimônia das areias, cerimônia do vinho, cerimônia das taças, que a gente utiliza algum objeto para dar um impacto. E ele teve esse start de pegar o ônibus que eles se encontraram no ponto de ônibus para ter esse impacto visual. Mas nós utilizamos, que nem teve uma noiva que falou assim, Israel, a gente se conheceu no bar. Eu quero alguma coisa que remete. Eu falei, vamos fazer a cerimônia da cerveja. Eu nunca fiz. Mas o celebrante toma também? Não, né? De vez em quando. Ela falou, quero fazer a cerimônia da cerveja. Eu falei, olha, vou ser sincero com você, eu nunca fiz. Mas está aqui, olha, nós estávamos no shopping, eu falei, mas está aqui, a Pilsen e o malte aqui, a gente pega a cevada, aí eu já vou falar que a cevada, ela veio de um grão da semente que estourou, e o amor é a paixão primeiro, que depois que tem o sofrimento e depois nasce o amor. Ali na hora a gente acaba inventando algumas coisas e a criatividade é o limite, né? A simbologia é limitada, né? A união, né? A simbologia com que você fez dos ingredientes aí ficou
É formidável. E sempre a gente busca o ponto da história, né? Então você liga. Quando eles disseram, né, no meu caso, que foi a questão do ônibus, eles disseram que o primeiro beijo aconteceu no ponto de ônibus. Aí eu pensei, bom, ônibus, faixa exclusiva, que no casamento nós não temos faixa exclusiva, nós temos que estar preparados, né, para as mudanças. Deu uma cerimônia, vou fazer. Então essa foi a... Bacana saber como se planeja, como tem o processo de montagem, de criação da cerimônia que vai impactar para o casal e para todos os convidados, como o Israel falou. Sem dúvida. No programa anterior, a gente conversou com o Anjo Marion, a Beatriz, né, que vocês conhecem muito bem, e uma das dúvidas, e a gente pediu para a Bia relatar qual era a maior dúvida dos clientes, né, e ela falou que a maior dúvida com relação ao mestre de cerimônia, sabia a diferença do cerimonialista para o mestre de cerimônia. E aí a Bia deixou no ar, falou assim, semana que vem eles vão responder. Qual que é a diferença? Basicamente, o mestre de cerimônias é aquele que conduz as fases de um evento. O cerimonialista é aquele que está organizando o evento por trás. Para ficar bem ilustrado, vamos pegar aqui o Faustão, né, que agora foi para a Band. Então o Faustão, que no caso eu, o Leandro aqui, nós estamos com o microfone, então nós somos o mestre de cerimônias. E o Faustão tem a produção por trás. A produção é o cerimonialista. O próprio radical da palavra cerimonialista vem de cerimonial, então aquele que cuida do cerimonial por trás. E o que é interessante é que as pessoas conhecem os mestres de cerimônias como cerimonialistas. Né? E algumas pessoas não sabem diferenciar que o cerimonialista é o que organiza e o mestre é o que conduz a cerimônia. Sim. Então, quando as pessoas entram em contato comigo e falam, você é cerimonialista? Eu acabo confirmando, porque eu sei que na realidade a ideia dela é ter um mestre de cerimônias. E isso também por que isso, Marcelo, dentro do meu entendimento? Porque é muito novo o nosso mercado. Quando eu digo muito novo, nós não temos aí 50 anos. Se a gente pegar lá na década de 80, os eventos eram feitos em casa, não tinha buffet, né? E em 89, quando o Collor quebrou a economia, né, do país, ali na década de 80 se surgiu os primeiros buffets e era caríssimo se fazer eventos em buffet, mas ainda se fazia, muita debutante. Sim. E com a quebra da economia se parou de fazer. Depois voltou lá pelo ano 2000. Aí os buffets começaram a fazer diversas festas e começou a crescer o número de buffet. Aqui, para diferenciar, então a pessoa falava assim, chama o cerimonialista. Mas cerimonialista era aquela pessoa que cuidava das coisas, e julgo dizer que às vezes talvez a pessoa que também estava ali com o microfone, porque faltou o celebrante que ia fazer. Acredito eu que, quem que é? O cerimonialista. Então, ficou cerimonialista para tanto a pessoa que organiza, como para quem está falando ao microfone. Com o crescimento do mercado, aqui tudo dentro da minha imaginação e olhando para o mercado, se viu uma necessidade de se colocar as nomenclaturas. Tanto é que há pouco tempo atrás tem um movimento chamado Novo Cerimonial que se reuniram, que é um movimento que congrega mestres de cerimônias, celebrantes, enfim. E ali naquela reunião eles falaram, vamos distinguir mestre de cerimônias, é aquele que está conduzindo, que sempre conduziu a fases de um evento, e tem um celebrante, que agora vem o celebrante social, que é aquele que está celebrando o momento. Que nem eu já fui mestre de cerimônias dentro de um casamento, ou seja, e senhoras e senhores, agora vamos receber a pequena Isabela. Ela é a florista que prepara o caminho da noiva, tornando suave e perfumado. E o padre estava do lado, quer dizer, o celebrante e eu como mestre de cerimônias ali no evento. Eu costumo dizer, Marcelo, que a gente tem um pouquinho de cerimonialista também. Com certeza. Né?
existe essa essência, porque a gente acaba preparando o roteiro da cerimônia, né, que vai fazer parte da organização. Sábado eu tenho uma festa de 15 anos. Então, o que eu faço? Eu envio para a debutante já um roteiro. Certo. E ela inclui as informações, os nomes das pessoas que vão participar do cerimonial, as homenagens. Então, a gente acaba participando aí um pouco, né, tendo a essência do cerimonialista. Eu acho que isso é importante também a gente ter essa noção. Esse relato ali, o histórico de como foi acontecendo o crescimento dos eventos, é exatamente isso aí, né? E eu lembro, vou fazer um paralelo dos DJs, chegou um momento que o cerimonialista apresentava, do jeitinho que você... Chegou um momento que o DJ também apresentava. Mas aí, conforme vai aumentando o número de eventos, a demanda, a obrigação do profissional de profissionalizar a área, aí que entrou vocês ali na área, né? Tanto que hoje é celebrante, né? Sim. E algo que você acabou de falar, que às vezes acontece até hoje. E aqui eu quero dizer a importância de uma assessora, um cerimonialista. Às vezes eu chego num evento, às vezes faço uma entrevista com os noivos, mas eu chego num evento e a assessora, não contratei assessora. Aí às vezes eu fico com dó dos noivos, aí eu vou, ajudo, às vezes é a decoradora ali que está formando o cortejo de honra, né? Aí eu acabo ajudando ali, só um pouco, que nem o Leandro falou, que é importante você ter esse conhecimento também de ser um pouco cerimonialista, né? E é importante ter alguma pessoa para organizar, porque eles estão em outro foco. Sim. O foco dos anfitriões, do casal, é outro. Aqui na Marion a gente tem a organizadora de eventos que faz esse papel e com excelência, o papel da assessora. Ampara durante o evento inteiro, vocês são prova disso. Sim, vocês chegam tão bem organizado também. Isso traz uma paz pra gente, Marcelo. E para o próprio cliente. nem O próprio cliente também, que ele chega, a noiva vai para a sala da noiva, ela fica tranquila, porque sabe que tem a organizadora fazendo toda a parte organizacional do evento. Essa semana, eu te falei do Anjo, essa semana ela começou a divulgar no WhatsApp, que a gente ia receber vocês aqui, surgiram algumas perguntas, então vamos ter a participação dos casais aí, e aí eu vou pedir para a Gilmara fazer algumas perguntas que o pessoal mandou para vocês aí, para matar as dúvidas aí. Legal. Lá. Camila e Vinícius. Camila e o Vinícius. Isso. Eles perguntaram o seguinte: a cerimônia padrão, quanto tempo dura a cerimônia? Existe um padrão? Acho que essa é uma dúvida de muita gente. Boa. Eu costumo dizer aos noivos que a cerimônia ela dura no máximo 30 minutos. Eu acho que é um tempo ideal para você transmitir a mensagem e fazer com que aquele momento não se torne cansativo. E não é padrão porque cada casal tem uma característica diferente, né? Então vocês acabaram de descrever, né? Vocês vão saber de toda a história do casal individual, a família no caso debutante. Exatamente. Bem personalizado. Sim, então, tem que ser, né? Não, tem que ser. Então tem casais que querem incluir, por exemplo, a cerimônia das areias, a cerimônia do baú. Né? Tem casais que querem que a gente apresente algo mais extrovertido. Então depende muito do casal. Sim. É isso mesmo. É isso aí. Nada mais a acrescentar. Mandou bem. Próximo casal aí que mandou dúvidas para eles responderem. Ana e Mauro. Ana e Mauro. O que pode faltar, o que não pode faltar na minha cerimônia? Interessante, hein? O que não pode faltar na sua cerimônia, a sua personalidade. O que não pode faltar, aquilo que você sonhou para a sua cerimônia. Às vezes algumas pessoas, eu já recebi pergunta de casal, assim, quando eu estava conversando com eles: Israel, posso colocar, levar um quadro da minha avó que cuidou de mim, que faleceu? Eu falei, você deve. De repente, o que eu faço? Eu coloco entrando, eu deixo lá. Faz que forma que você sonhou? E ali junto com o casal a gente vai, por isso que vem essa questão da cerimônia personalizada, né? Que é imprimir a sua persona, ou seja, o seu sonho, o seu jeito, aquilo que você sonhou. É isso que não pode faltar.
E quem Sei homenageia se a o Leandro quer. avó, homenageia a mãe Exatamente. duas vezes. Sim, sim, sim. E isso faz toda a diferença, essa questão da personalidade, porque é um momento único na vida do casal. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o que os convidados vão achar, né? Mas é um momento ali dos noivos. Então, se eles se sentirem no coração de levar um quadro, uma foto, eu acho importante. Bacana. O que o Israel falou é sensacional, parabéns. Man, thanks. Então, o próximo casal, Mariana e Leonardo. Mariana e Leonardo. Então, a Mariana e o Leonardo perguntaram o que para os nossos mestres de cerimônia? Quais as entradas são obrigatórias para o casamento? Nós estávamos até conversando a respeito disso nos bastidores. Essa questão das entradas, graças a Deus o Marion tem uma equipe aí muito boa, né, de assessoria, cerimonialista, e eles preparam tudo. Nós, que estamos atuando ali na frente, a gente acompanha a questão das entradas. A gente dá até algumas dicas, algumas sugestões para os casais. Mas, eu não sei se o Israel vai concordar comigo, quem pode auxiliar 100% nessa questão é a própria equipe de assessoria. Isso mesmo. Isso eu acho legal no Marion, não é porque eu estou perto de vocês aqui não. Mas quando você chega em um espaço que você é bem recepcionado, a assessora fala, olha, nós vamos iniciar a cerimônia daqui 30 minutos, olha, já está tudo pronto, você olha, todo o cortejo, tudo organizado, as coisas fluem. Agora, quando você não tem esse suporte, é mais difícil, né? Fica difícil, fica complicado. Mas assim, só para responder também, é a mesma coisa da resposta anterior. Aí do casal, eu já fiz casamento que, claro, a entrada obrigatória do noivo e da noiva, né? Por isso que tem que imprimir a persona dos noivos. Sim. E eu já fiz casamento onde entrou apenas a noiva, porque o noivo ele já estava ali, os padrinhos já ficaram, que é o mini wedding, né? Sim. Então já ficaram ali, só teve a entrada da noiva. Isso era muito usado, né? Lá atrás. Sim, Os padrinhos e o noivo já ficavam e só entrava a noiva. exatamente. E com o passar do tempo começou as entradas. Beleza, respondido. Próximo casal, Gilmar. Giovana e João Pedro. Giovana e João Pedro. Quais as opções de voto para o momento da troca das alianças? Interessantíssimo. Boa. Lelito, contigo. O momento dos votos, eu sempre converso com os noivos, né? Eu falo, olha, a gente tem uns votos que a gente já faz, que é o tradicional, mas vocês podem complementar os próprios votos. Então eu falo para a noiva, olha, a partir de hoje você vai preparar algo especial para o noivo. Noivo, a partir de hoje você vai preparar algo especial para sua noiva. Então eles chegam em casa, um fica no quarto, outro lá na cozinha, ou na sala, né? E começam a escrever. Esses dias eu fiz um casamento e o que me chamou a atenção foi que o noivo escreveu algo que saiu do coração dele. Então, sabe aquela folha de caderno bem simples que você puxa assim? Que ficam até aqueles pedacinhos de papel da lateral? Era uma folha dessa. Ele escreveu assim de uma forma tão sincera que todo mundo se emocionou. Então, quando eu falo para os noivos, eu falo assim, olha, preparem os próprios votos, mas escrevam o que vem do coração. E isso acaba transmitindo no dia do evento. Então, eu sempre falo, noivos, escrevam o que vocês sentirem. Né? E esse é o meu conselho aí que eu dou para os Falar casais. do coração é falar verdadeiramente, né? Exato. Esse voto que o Leandro está falando são os votos americanos, que são os votos personalizados pelos noivos. Sim. E tem o voto, às vezes os noivos são tímidos, né? A gente sempre dá a opção, olha, eu posso falar que são os votos tradicionais. Eu falo e você repete. Eu, Israel, recebo você, Marcelo, como meu esposo. Prometo ser fiel, amá-lo, respeitá-lo na saúde. Então, esses já são os votos tradicionais, onde o celebrante ele fala e o casal responde. E esse que o Lelito disse, o Leandro falou, são os votos personalizados, onde os noivos vão escrever.
que também pode ser feito os dois na mesma cerimônia, também não tem problema. Sim. Antes você falou de cerimônias do baú, da areia. Sim, Expliquem sim. melhor para nós aí. No dia da reunião com os noivos, eu analiso também a questão do perfil. Então, por exemplo, Leandro, olha, os nossos pais foram fundamentais para a realização deste grande sonho. Aí eu já lembro da cerimônia das areias, porque a gente consegue incluir 4 casais de padrinhos para participar. Então, no dia a gente leva um vaso grande e mais 6 vasos pequenos. E cada vaso tem uma cor diferente. Cada celebrante atua de uma forma. Tem celebrante que inclui somente os noivos, tem celebrante que inclui 5 casais, 2 casais. Aí depende muito do perfil do casal. Então, cada cor tem uma representação. O verde é a esperança. O casal que participa da cerimônia, quando despeja a cor verde, ele fala: oferecemos a esperança para que nas dificuldades acreditem em dias melhores. Aí o próximo, com a areia amarela, oferecemos o ouro, porque a família é o maior tesouro que irão possuir. E assim por diante. A maioria dos noivos escolhem a cerimônia das areias. E nós temos também a cerimônia do baú, que no caso a gente inclui 2 taças e um vinho. As taças representam o casal e o vinho representa o tempo. Conforme os padrinhos vão entrando, eles vão depositando dentro dessa caixa tudo que marcou a vida deles com os noivos. Fotos ou cartas. Eu sugiro fotos ou cartas porque às vezes a pessoa chega com um quadro enorme e não cabe no baú, né? E agora a foto já facilita. Terminando a parte do cerimonial, eu peço para os noivos escolherem 2 pessoas. Cada uma vai segurar uma cópia da chave e vou entregar essas chaves para eles daqui 5 anos, quando eles forem comemorar bodas de madeira. Eles vão abrir a caixa, tomar um vinho e ler as cartas. É a cerimônia do baú. É tanta cerimônia que já se inventaram que se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia ficar até amanhã. Tem cerimônia da árvore, tem cerimônia da água. A da cerveja eu tem gostei. cerimônia da cerveja, tem cerimônia da cerveja, enfim, uma infinidade de cerimônias aí que não necessariamente precisa entrar dentro de votos com as alianças. Eu particularmente eu coloco dentro da mensagem. Né, dentro da mensagem acaba ficando, na minha opinião, como é que eu posso dizer? Eu faço um link melhor, né, dos utensílios, do objeto que tem ali com a mensagem que nós estamos passando naquele momento. Agora a participação dos pais nessa hora é importante? Eles abençoarem Depende do juntos? casal. Vamos supor que você, sua noiva, aí a noiva já tem um problema com a sogra. Né? Então, Israel, eu já tive casal assim, Israel, não, de jeito nenhum, quero os pais dele, não, é só a gente. Ou quando tem os pais, né? Aí eu peço para os pais um ficar do lado do outro, peço para o noivo olhar para o pai, para os pais da noiva, e ali o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando a memória emotiva. Sim. Aí eu já falo algumas palavras que eu trabalho a memória emotiva. Da mesma forma, eu falo para a noiva olhar para os pais do noivo e no finalzinho eu digo: e hoje eles entregam o Marcelo em tuas mãos para que você continue cuidando dele como se fossem eles mesmos cuidando. Então ali a gente traz os pais para participar daquele momento e é extremamente emocionante. Gente, isso aqui é só um bate-papo, hein? Mas eles falando aqui, a gente se sente na cerimônia já. Sim. Respondido, Gilmar? Desculpa. E sabe que nas entrevistas, quando eu estou entrevistando os noivos, eu faço uma pequena cerimônia ali com eles. Uma simulação. Aí geralmente a noiva começa a chorar, eu falo assim: chora que eu estou ganhando orçamento. Essa é boa. Eu tenho a teoria que o homem chora mais que a mulher na cerimônia, não é? Depende muito do temperamento. Do temperamento. Mas o que eu vejo de homem chorar, fala homem... Na hora dos votos, que a noiva está entrando... Exatamente, nesses momentos. Quando eu casei, que a minha esposa, Camila, se ela estiver assistindo, um beijo para ela, na hora que ela entrou, eu já comecei...
Por isso que eu tenho a teoria que o homem chora mais que a mulher. Não, é verdade. E noiva Mesmo os mais gosta, durantes. né, quando o Nossa. noivo chora. Tem noiva que fala assim, se você não chorar no dia, aí de vez em quando a gente tem que beliscar ali pra ele chorar também. É, porque se não tem emoção, não tem graça. Sim, Verdade. sim. Gilmar, tá respondido, Gilmar? Tivemos uma aula A aqui, resposta foi longa. né? O próximo casal que mandou dúvidas para eles. Na verdade, é uma debutante. A debutante, É Júlia. a Júlia. Bacana. É necessário ter os 15 casais? Tem alguma sugestão? É mesmo, é. Boa. São as tradições dos 15 casais. Hoje estão utilizando, não estão utilizando. Belíssima dúvida, interessante. Boa, Júlia. Júlia, olha, hoje, de 10 clientes que eu atendo, vamos colocar aí que 7 falam assim, olha, não quero os 15 casais, eu não terei os 15 casais. Qual que é a minha sugestão? E às vezes eu até falo para a mãe, geralmente a mãe entra em contato. Eu falo assim, olha, tem uma cerimônia onde eu vou focar totalmente na mãe. Por quê? O coitadinho, a debutante já é focada, né? Mas a coitadinha da mãe que corre atrás de tudo, ela faz tudo. O pai chega na cerimônia, ele dá joia, ele troca o sapato, a coitadinha fica lá olhando. Ela que foi para 25 de março fez tudo. Aí eu falo assim, ó, a opção que eu dou é a cerimônia das rosas. O que nós podemos fazer aqui? Você vai surpreender os seus convidados, ninguém pode saber que eles serão chamados, são 16 pessoas, e ali antes de iniciar o cerimonial, aí eu digo assim, senhoras e senhores, a nossa princesa não terá os 15 casais, vamos fazer todo mundo mas nossa princesa inovou, ela escolheu 16 pessoas, uma para representar o seu nascimento e 15 cada ano de sua vida. Aí se faz um corredor, essas pessoas recebem uma rosa, e para quem que vai essa rosa que vai se transformar num buquê? Para a mãe. Aí a mãe chora, a gente está focando na mãe. E também tem outra opção com as rosas, que até com os 15 também, né, Leandro? Quando tem os 15 casais, que são os homens, né, e as mulheres, a gente inclui também os comandos. O Israel já deve ter feito assim algumas cerimônias com esses comandos e fica bem bacana, porque cada dama entra com uma rosa e os meninos ficam posicionados ao lado delas. E a gente fala, cavaleiros atenção, cavaleiros apostas, cavaleiros reverência. Eles meio que agacham assim, né, e posicionam aí as rosas para a debutante colher. Fica aí, né, uma dica bacana. Existem também empresas que fornecem os oficiais de honra, porque às vezes a debutante não consegue também juntar todos os amigos, né? Então essa é a principal dificuldade, por isso que algumas preferem não incluir os 15 casais. Mas quando a debutante fala, Leandro, eu quero tirar essa parte, vai ficar legal, vai ficar bacana, sim, fica emocionante. E a gente acaba substituindo esse momento dos 15 pelas homenagens. Então, o momento ali da debutante falar para os pais o quanto eles são especiais na vida delas. Às vezes tem uma amiga ali que quer fazer uma homenagem para a debutante. Então, a gente aproveita esse momento que é o que marca, né? Não tem os 15, mas tem esse momento das homenagens que é bem legal. E o Marcelo, e por conta agora da pandemia também, muitas debutantes que iam fazer 15 anos no ano passado estão desistindo da festa porque ia fazer 16. Aí eu falo assim, mãe, não desiste, porque a gente faz a cerimônia com 16 pessoas. E ali você pode, além de você participar, fazer com que ela participe dos 15 anos dela, eu tenho incluído isso, nós celebramos hoje os 15, celebrando a vida hoje aqui. E os 16 anos, nós pegamos as 16 pessoas que representam cada ano da vida. O buffet não perde, acaba agradecendo a gente, a própria debutante não perde, né? E fica todo mundo feliz. E o sonho se realizou. E o sonho se realizou. É o famoso 15 mais 1. 15 mais 1. 15 mais 1, que está na Isso. moda. É o 15 mais e está 1. viralizando isso aí. E o que ele falou, o sonho nunca deve ser desistido, né? Se você tem um sonho e planejou aquilo, imagina, a mãe idealizou aquela festa lá durante 15 anos. Sim. Exatamente. Gilmar, tem mais dúvidas? Tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Samira. Samira.
Quais são os significados da troca do sapato, da boneca e a entrega do anel? Cada mestre, né, cada profissional segue uma linha, né, ali no momento da cerimônia. E explicar o significado de cada momento é extremamente importante para que as pessoas entendam. O momento dos sapatos, durante a cerimônia que eu realizo, eu falo que a partir daquele momento a debutante terá novos caminhos para trilhar. A parte da joia é que ela se tornou uma mulher. E a parte da entrega da boneca é que ela deixou de ser criança. Historicamente, lá no século XVIII, isso eu vou puxar de lá para trazer aqui, porque vai sofrendo, as cerimônias elas vão sofrendo mudanças. Mas historicamente, a menina, ela era apresentada para a sociedade, isso a nobreza, né? E a menina, ela não poderia utilizar os utensílios que simbolizavam que pessoas, ou seja, a mãe dela, algumas mulheres usavam, ou seja, o sapato, a joia, enfim. E nesse momento que ela recebe o sapato e ela entrega a boneca, ela está se despedindo da sua infância, da sua adolescência, iniciando a sua vida adulta. Então, quando ela entrega, inclusive eu recebi um roteiro esses dias, onde a joia era dada depois da valsa. E aí eu expliquei para a mãe. Eu falei, mãe, o correto, e também a senhora vai, se a senhora quiser, dessa forma que eu estou explicando, mas o correto ela troca o sapato, ela recebe a joia e depois ela vai dançar a valsa. Por quê? Porque ela se despediu da infância dela, que é aquele vestido que ela já trocou, ela colocou o sapato, colocou a joia, ela está pronta para dançar a valsa. Então o significado é esse. E ela se despede. A questão também da sintonia, a cerimônia precisa ter sintonia. Né? Não dá para você, por exemplo, colocar a parte da joia depois das homenagens, né? E retornar com as valsas. Então existe uma sequência. Então deu para perceber que, assim como o casamento, a debutante também é totalmente personalizado, claro que respeitando a ordem, o bom senso de todas as ordens, mas ele é personalizado na carinha, principalmente da debutante e da família. Exatamente. Recebi um pedido de orçamento esses dias, onde a mãe falou assim, Israel, olha, eu não quero voz de locutor, eu não quero... nós não vamos ter 15 casais, eu falei, olha, fique tranquila, não quero texto longo. Eu falei, é isso que as debutantes hoje estão pedindo. Sim. Uma voz natural, sem muito texto longo, algo que seja emocionante, é isso. Vamos fazer da forma como a senhora quer. Assim como o casamento também em torno de 30 minutos. Sim. Não, a debutante depende muito do tempo de retrospectiva, né? Porque junta tudo durante a cerimônia. Então fala, olha, a troca dos sapatos, a entrada da debutante, a joia, a boneca, esses momentos não são demorados. Agora, se a pessoa seleciona 450 fotos para a retrospectiva e 10 amigas falam ali para homenagear a debutante, aí a cerimônia passa de 1 hora. Mas a nossa parte em si, acredito que em torno de 40 minutos. 40 minutos é o tempo perfeito. Sim. Porque vamos colocar aí 1 hora. Se é feito em 40 minutos, os 20 minutos restantes fica para se tirar foto na mesa do bolo, familiares. É importantíssimo. Enfim. Sim. E o que o Leandro colocou é muito importante. Às vezes a pessoa ela quer colocar tia, colocar várias pessoas para fazer homenagem. Isso deixa o cerimonial muito extenso. E geralmente o tempo contratado de buffet é de 5 a 6 horas de festa. Isso mesmo. Sim. Então, às vezes atrasos, porque o amiguinho não chegou, ou aquela pessoa muito querida não chegou, e aí nós temos que fazer o cerimonial dentro daquele tempo. Às vezes nem é por conta do mestre cerimônias, mas é a quantidade de homenagens e o tempo de retrospectiva que se tem. Isso mata a balada que ela tanto aguarda. Tem que ter as homenagens, tem que ter a retrô, mas tudo num tempo né, adequado para não atrasar e as pessoas aproveitarem a festa também. Exatamente. Me ocorreu agora, mudando de debutante para casamento, tem o efeito civil
As pessoas casam no cartório e vêm fazer a cerimônia dentro do salão, ou às vezes até mesmo dentro da igreja. Vocês fazem e como funciona essa parte do efeito civil? Deixa o Leandro começar falando. Os juízes de paz, alguns juízes atuam nos casamentos, né? Então eles realizam a cerimônia junto com o efeito civil. Certo. Com todo respeito aos nossos amigos juízes, né? São todos talentosos, mas eles realizam assim uma cerimônia ainda mais objetiva, digamos assim. Até entendo. Eles porque... cumprem o papel da lei, porque eles não podem sair fora da lei, eles estão ali representando o Estado. E o Estado é laico, então eles leem o papel, né, sim, um documento. para se cumprir aquilo que o... Porque na realidade eles estão no papel de juiz ali. Exatamente. E vocês estão no papel de celebrante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Nós realizamos também, né, casamentos com efeito civil. E o que é bacana é que a gente consegue levar esse lado leve da cerimônia e realizar também o efeito civil. Então a gente dá essas opções para os noivos. Olha, você vai querer a cerimônia simples ou a cerimônia com efeito civil? Qual é a vantagem do efeito civil, na minha opinião? Não sei se o Israel vai concordar. É que é uma cerimônia única, né? Às vezes a noiva, ela faz a parte civil no cartório, então ela tem que comprar um vestido para o cartório, o noivo também a roupa do cartório, aí tem que preparar aquele almoço para os padrinhos. E daqui 20 dias a cerimônia no buffet. Mais uma cerimônia, mais um vestido. Tudo é tempo, né? Tudo é tempo. Então, ela fazendo com efeito civil já facilita aí essa parte. Isso mesmo. Então também os dois realizam. Sim. Sim, realizamos. 8 anos da Marion, é infinito o número de orçamento de casamentos e debutantes que vocês fizeram aqui na Marion aqui. Vocês têm alguma história de um casal que você vai falar da sua irmã? sim. Se falar da sua irmã, ela te mata. Eu tenho que No falar. caso, vai falar da irmã, pode falar dois, mas tem algum, ou 2 ou 3 casos que vem à cabeça de vocês que realmente foi marcante, uma particularidade, algum momento, enfim. Eu vou falar da minha irmã, senão ela vai dar dislike. Não, e Então, tem que ela falar. dá o like, eu vou falar da minha irmã. Tem que falar que foi um evento, nós tivemos a honra de fazer, foi um evento magnífico, que nem diz a Gilmara. Magnífico, exatamente. A minha irmã estava prestes a fazer 15 anos, ela falou, Leandro, eu quero fazer minha festa. E eu já pensei no M6, né, no Marion 6. E eu fiquei assim encantado com aquele salão. E foi muito bacana eu entrar digamos assim, no espírito de cliente, né? De uma pessoa que está prestes a realizar um sonho. E quando a minha irmã chegou lá no salão, nossa, ela ficou encantada. Falou, não, é aqui, que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Eu falei, legal. Nós fechamos e eu participei da degustação. Gente, olha, eu faço muitos eventos, eu nunca tinha ido numa degustação. Quando eu cheguei aqui, aquela iluminação, as pessoas recepcionando, aquela alegria, outubro rosa, todo mundo de rosa. Eu falei, meu Deus do céu, aí sentei na mesa, aí já veio aquele prato, eu falei, nossa gente, mas isso é bom, né? Atendido pelo Ricardo, um abraço aí para o Ricardo, muito simpático, muito atencioso. O Ricardo E a gente começou a vivenciar aquilo, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E no dia do evento, eu falei para minha irmã, eu falei, olha, eu só quero curtir a festa, eu não vou ser mestre de cerimônias. Ela falou, não, você vai ser. E eu fiquei preocupado. Porque assim, fazer evento para a família é diferente, né? É diferente. E foi muito engraçado, que quando eu cheguei ali no centro da pista, que eu peguei o microfone e minhas tias assim, ó. Falei, Jesus! Falei, meu Deus do céu! Cada evento a gente sente um friozinho na barriga que é normal, mas evento para a família é completamente diferente. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu falei, será que eu vou conseguir apresentar o evento? Porque a emoção é diferente. E é impressionante como a gente incorpora o espírito mestre de cerimônias de ser. E graças a Deus assim deu tudo certo. Foi uma festa que marcou, foi incrível. E só para encerrar, Isa,
Eu fiz aqui no M5 um 15 anos que o avô da debutante era deficiente físico e ela não descartou a valsa com ele. Então, quando a gente quer algo na vida, não existe limitação. Quando a gente quer, a gente faz as coisas acontecerem. Inclusive no meu Instagram tem um vídeo dela, mesmo ele ali na cadeira de rodas, Que bacana. dançando a valsa com ela. Então, Lindo. esses dois eventos marcaram e foi uma lição de vida, assim, Nossa, pra gente. foi muito legal. emocionante esse dia, eu lembro muito Eu bem. tenho uma memória bem afetiva, assim, com o Marion, porque eu via alguns colegas celebrando o Marion, né? Eu tinha um sonho de celebrar no Marion. Engraçado, né? Às vezes a gente tem um sonho de... E aí uma amiga, ela ia se casar no Marion. Aí eu fiquei todo feliz, né? Eu fui, inclusive porque a memória é afetiva, porque minha esposa nos acompanhou. Conhecemos a Gilmara, muito simpática. Eu acho que estava até começando, devia ter 1 ou 2 anos o Marion. E aí conhecemos a Gilmara, lembro que estava a Gilmara, a Camila, e minha esposa foi para ajudar a assessorar, né? E só que depois eu vendo na minha agenda, eu tinha um outro casamento que era umas 2 ou 3 horas antes. E aí eu não ia conseguir fazer. Mas nesse dia do casamento dessa nossa amiga, estava praticamente todos os nossos amigos lá de Pirituba, né? Então praticamente todos os amigos que eu e a minha esposa temos em comum, junto com essa nossa amiga que se casou lá, conhecem o Marion. E saíram falando muito bem de lá da comida, do som, da música, de tudo. E a última memória que eu tenho, que foi o último casamento, que foi do Rafael e da Caroline, foi a primeira transmissão ao vivo que eu fiz de uma cerimônia, né? Que foi o Auto Expresso lá, um abraço para o nosso amigo Luciano, um abraço. que ele gravou a cerimônia ao vivo, pelo YouTube, sendo transmitida para os amigos. Então, para mim, são 2 momentos assim muito marcantes. A experiência da internet, né? Essa coisa Experiência transcende da os internet. espaços, as paredes, né? Foi muito Isso bacana. É bem bacana. Como não sei se vocês sabem, nós estamos agenciando vários fornecedores para que os casais não tenham o trabalho externo de contratar e contratar tudo diretamente com a gente. E é um prazer para a Marion ter no nosso casting 2 profissionais belíssimos. Me sinto honrado, hein? E todo final do programa do Momento Marion a gente lança uma promoção. E aí é com a Gilmara, depois eu vou falar aqui, depois a Gilmara briga comigo e ela se vira para os clientes. Quem quiser contratar através da Marion o Leandro ou o Israel, podem mandar um e-mail ou WhatsApp para o Anjo Marion, o endereço está embaixo na descrição, e pedir os valores da contratação, vai ganhar um voucher de R$200 de desconto. É isso, né, Gilmara? Isso mesmo. Bacana. Então aproveitem aí. De qualquer maneira, mais uma vez, está as redes sociais de cada um, quem quiser conhecer o trabalho deles. Estão lá. Tá, as nossas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição. E espero ter passado um pouquinho do conhecimento deles para vocês se orientarem, e essas dicas que eles deram são fundamentais para a organização de qualquer evento, né? Isso mesmo, e qualquer dúvida adicional, nós ficamos à disposição, como o Marcelo colocou, através das nossas redes sociais. Pode perguntar, né, Leandro? Sim, noivas, debutantes, o que vocês precisarem, conte conosco e nós estamos preparados aí para realizar o sonho de vocês. Eu gostaria de Em deixar... alta magnitude. Sim, em alta magnitude, sempre, sempre. E eu gostaria de deixar uma frase aqui para os clientes, para as debutantes, que é uma frase que eu sempre uso do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode realizar. Inclusive, eu estava assistindo o vídeo de vocês, teve uma cliente que falou: me sinto aqui numa Disney. Né? Eu só tenho gratidão. Aqui é o lugar. Nós somos Marion. Aqui não é a Disney, mas você vai viver seu conto de fadas, com certeza. E a gente também, participando desse sonho, desse momento, nos sentimos também. É muito gratificante no final da jornada, da preparação do evento e da realização no final, escutar o cliente, os agregados, os convidados falarem o
que foi maravilhoso, magnífico, né? Que nem diz a Gilmara, inesquecível, emocionante, é muito gratificante para nós. Sem dúvida. Gilmara, quer vir aqui do lado aqui para a Claro. gente encerrar? Vem aqui, Claro. Gilmar. Vem. A Gilmara não se aguenta. A Gilmara não se aguenta. Eu não me aguento. Tô ali, tô me controlando. Mas antes de encerrar, né, eu só dar um toque que nós vamos receber outros profissionais de outras áreas, vamos receber os músicos, foto e vídeo, lembrancinhas, mas outros profissionais também, né, os celebrantes, para também participar com a gente lá. Mas hoje fizemos questão de receber os nossos amigos. Muito obrigado, foi uma honra. A honra foi toda nossa. Eu me sinto honrado, 8 anos participando desse momento, Leandro. É muita honra, hein? Muito bom, muito bom. Eu gostaria de finalizar como nós fazemos nos eventos. Nós conversamos com os casais e eles normalmente vêm agradecer o resultado do nosso trabalho. E aí eles fazem o depoimento deles e a gente encerra de que forma? Hashtag Somos Marion. Vamos lá, Nós 1, 2, nós 3. Somos Marion! Faltou uhul!